Você sabia que a Índia produz todo dia mais de 120 mil toneladas de fezes humanas, fora bilhões de litros de urina? Mas o mais chocante não é o volume, é o destino disso tudo. Esse material não passa nem perto de uma rede de esgoto. Fica acumulado em buracos abertos, muitas vezes em plena luz do dia, perto de casas, escolas, mercados. Todo dia, trabalhadores recolhem toneladas de dejetos com pás, baldes e as próprias mãos, ganhando menos do que uma garrafa de água custa na rua. E ainda assim, a Índia não é a única. Tem países onde os rios viraram lama venenosa. Capitais onde o ar que você respira parece fumaça de incêndio. E cidades onde a sujeira sai do banheiro, escorre pelas ruas e volta pela torneira. Hoje o belo mundo te leva para conhecer os países mais sujos e poluídos do planeta. Número 1. Chad. A gente começa essa lista com um país onde a sujeira não está só no chão. Ela cai do céu. O Chad, no coração do norte da África, é daqueles lugares que pouca gente conhece, mas sempre aparece no topo dos rankings quando o assunto é poluição do ar. E o mais curioso é que essa poluição não é por causa de carro, nem de fábrica. É por causa do próprio deserto. Mais exatamente da depressão de Baudelaire, uma das regiões que mais lançam poeira fina na atmosfera no mundo. A areia voa por quilômetros, encobre vilarejos, invade cidades inteiras. Em muitos dias, o céu do Chad parece neblina de areia, e respirar vira um desafio. Só que isso é só metade da história. No chão, a situação consegue ser ainda pior. A maioria das pessoas não tem banheiro, nem rede de esgoto, nem coleta de lixo. O que deveria ser drenado vira poça. O que deveria ser tratado vira vala. A água limpa é rara, mas a água suja está em todo canto. E é com ela que muita gente cozinha, se banha ou simplesmente sobrevive. Surtos de cólera e outras doenças são frequentes. E quando chove, a poeira vira lama, o lixo se espalha, o esgoto transborda. Tudo se mistura, tudo volta pelas portas, pelas janelas, pelos pés. O Chad é um retrato extremo de um país onde a sujeira vem do vento, da terra, da água e da ausência total de infraestrutura. E é por isso que ele abre essa viagem. Número 2. Índia. Já que a gente começou esse vídeo falando da Índia, nada mais justo do que incluir o país na nossa lista. Afinal, a gente está falando de um lugar com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, vivendo em cidades que crescem numa velocidade que nenhum serviço público consegue acompanhar. E é aí que o caos começa. Na Índia, a sujeira não é só aquilo que você vê, é aquilo que você pisa, que você respira, que escorre do chão e volta pela torneira. Em muitos bairros, o lixo se acumula porque a coleta não dá conta. O esgoto corre a céu aberto e, na maioria dos casos, nem chega a ser tratado. Parte infiltra no solo, parte escorre por becos, parte deságua direto nos rios. E o maior símbolo disso é justamente o mais sagrado, o rio Ganges. Para milhões de pessoas, ele é sinônimo de fé, mas também é, infelizmente, um dos rios mais contaminados do mundo. Indústrias despejam resíduos, cidades liberam esgoto, cinzas de cremações são jogadas direto na água. É fé, cultura e poluição dividindo o mesmo espaço, todos os dias. E o ar? Também está longe de ser limpo. Segundo a Iquiair, uma empresa suíça especializada em monitoramento da qualidade do ar no mundo todo, a Índia segue no topo do ranking de lugares com maiores níveis de poluição por partículas finas, as chamadas PM2.5. Elas são tão pequenas que conseguem entrar nos pulmões e na corrente sanguínea. Em cidades como Delhi, o ar fica tão denso que é comum ver adultos e crianças de máscara, não por causa de vírus, mas porque o ar é pesado demais para respirar. Número 3. Bangladesh. Se a Índia já impressiona, Bangladesh é o país que faz muita gente se perguntar como é possível viver em certos lugares. Aqui, a sujeira não fica só no chão. Ela está no ar, na água,
nas paredes das casas, nos rios e até no intervalo de um buzinaço e outro. Dhaka, a capital, é o retrato perfeito desse caos. Uma das cidades mais densas do planeta, onde cada rua parece disputar espaço com lixo, trânsito, construção e gente tentando sobreviver no meio disso tudo. O ar fica pesado por causa da frota velha e mal conservada, ônibus soltando fumaça, caminhões carregados e motos sem filtro circulando dia e noite. E como se isso não bastasse, as olarias espalhadas ao redor da cidade passam o tempo todo queimando carvão, borracha e plástico, jogando uma nuvem constante de fumaça sobre tudo. E isso é só o que vem de cima. No chão, o caos continua. Dhaka produz uma quantidade imensa de lixo diariamente, mas menos da metade é recolhida. O restante fica espalhado por sarjetas, canais entupidos e esgotos abertos. Quando chove, tudo se mistura numa água grossa e marrom que escorre pelas ruas carregando lixo, resíduos químicos e sujeira acumulada. E foi justamente numa dessas chuvas que aconteceu uma cena que rodou o mundo. Durante um ritual religioso, animais foram sacrificados nas ruas. A chuva caiu forte e o sistema de drenagem, que já estava entupido, não deu conta. O sangue se misturou à água e desceu pelos bairros como um rio vermelho. Muita gente achou que era montagem, mas aquilo era só a cidade entrando em colapso mais uma vez. Número 4. Paquistão. A gente continua a viagem e chega ao Paquistão, onde a sujeira não escolhe lugar. Ela está no ar, na água, nas calçadas, nas casas e nas valas abertas. O país aparece quase todo ano entre os piores do mundo em qualidade do ar. E basta olhar para Lahore para entender o motivo. Lahore não é qualquer cidade. Ela é a segunda maior cidade do Paquistão, capital cultural do país, e o principal centro urbano da região de Punjab, uma das áreas mais povoadas do planeta. E é justamente lá que a poluição fica mais evidente. Em época de calor e seca, o céu some. Uma névoa grossa de fumaça, poeira, queima agrícola e escapamentos cobre tudo. Tem dia que no meio da tarde parece que o sol desistiu. Mas o problema não fica só no ar. Boa parte dos bairros mais pobres simplesmente não tem drenagem. O esgoto corre em valetas abertas, criando aquele cheiro ácido que parece grudar no nariz. Quando chove, essas valas transbordam. E como quase não existem estações de tratamento, tudo isso volta para dentro das casas, dos becos, dos comércios. E toda essa sujeira, cedo ou tarde, cai na água. Grande parte do esgoto do país vai direto para os rios e canais que abastecem milhões de pessoas. Sem filtro, sem estação, sem nada. Em muitos lugares, a população ferve a água antes de beber. Em outros, só confia em galões comprados. Porque confiar na água da torneira ali é arriscar pegar de tudo um pouco, de infecção intestinal a doenças sérias. Número 5. Nepal. Depois do Paquistão, a gente sobe o mapa e chega ao Nepal, um país enfiado no meio da cordilheira do Himalaia, conhecido pelas montanhas gigantes e pelos trilhos que levam ao Everest. Muita gente imagina que esse cenário todo entrega ar limpo por natureza. Só que basta entrar no Vale de Katmandu, a região onde fica a capital e onde vive boa parte da população, para perceber que a realidade é o contrário disso. O vale funciona como uma tigela enorme. Quando o vento para, nada sobe. A fumaça não se espalha. Ela desce e fica presa ali dentro. No inverno, o ar vira um caldo cinza de poeira, escapamento, queima de lixo, fogão a lenha e fumaça doméstica. É aquela sensação de caminhar com um cobertor pesado grudado no rosto. Cada passada parece mais lenta porque o ar simplesmente não flui. E nem é o ar que coloca o Nepal nessa lista. O que pesa mesmo é a água suja. O principal exemplo é o rio Bagmati, o rio que corta Katmandu e já foi considerado sagrado e símbolo de pureza para muita gente. Só que a parte que passa pela cidade virou um canal escuro. Em vários trechos, ele não tem mais cor de rio. Tem cor de esgoto. A água arrasta lixo doméstico, espuma química
resíduos industriais, restos de mercado, tudo misturado. E não é só dentro do rio, é ao redor dele. As margens acumulam uma lama preta que se espalha quando chove. Bairros inteiros despejam lixo direto na correnteza, e quando as enchentes vêm, essa mesma água volta para dentro das casas como uma massa escura que carrega tudo o que estava jogado ali antes. O Nepal até tenta reagir. A Suprema Corte, que é o órgão jurídico máximo do país, já determinou que novas construções incluam fossas sépticas e que o despejo de lixo nas margens seja proibido. Só que entre a lei e a prática existe um buraco enorme. Falta dinheiro, falta fiscalização e sobra gente tentando sobreviver num vale lotado, onde qualquer chuva forte vira um gatilho para mais sujeira circular. Número 6. República Democrática do Congo. Saindo das montanhas do Nepal, a gente vai direto para o coração da África Central. Atravessa selvas, vilas e rios imensos até chegar num país onde a sujeira tem outro nome. Aqui, na República Democrática do Congo, ela não é só incômoda, ela é uma ameaça diária. Em vez de fumaça no ar, o problema se arrasta pelo chão, contamina a água, adoece cidades inteiras. Kinshasa, a capital, é uma das maiores metrópoles do continente africano. São mais de 15 milhões de pessoas vivendo num espaço que mistura vitalidade e colapso urbano. Ruas sem asfalto, esgoto escorrendo entre as casas, montes de lixo que ficam semanas sem coleta. E quando chove, não tem por onde escapar. A água carrega tudo: comida, lama, fezes, restos de construção. O pior é o que fica depois. Quando a água baixa, o que sobra é um solo encharcado de doença. O esgoto seca no sol, o lixo apodrece e o cheiro toma conta. Em muitos bairros, as crianças brincam a poucos metros dessas poças contaminadas. A comida é lavada com água barrenta, e é daí que vêm os surtos. Nos últimos anos, o Congo enfrentou epidemias sérias de cólera. Não por acaso. Falta coleta, falta rede de esgoto, falta água tratada. No campo, a situação não melhora. Muita gente bebe direto de córrego, poço improvisado, ou do mesmo rio onde lavam roupa e animais bebem. É um ciclo sujo. E é isso que torna a sujeira aqui tão perigosa, porque ela mata em silêncio. Número 7. Nigéria. Depois de cruzar a África Central, a gente desembarca na Nigéria. Um gigante do continente, com mais de 200 milhões de habitantes, uma economia vibrante, mas uma crise urbana que salta aos olhos. Em cidades como Lagos, a capital econômica do país, a sujeira não aparece só como problema. Ela virou parte da paisagem. A cidade produz montanhas de lixo todos os dias, e nem sempre tem para onde levar. Quando a coleta falha, e isso acontece com frequência, os resíduos são empurrados para os canais, para as margens dos lagos e para os manguezais que cercam a cidade. Lagos vai perdendo natureza e ganhando entulho. Nos dias de calor, o cheiro toma conta. Nos dias de chuva, o lixo boia. A enchente não traz só água, traz tudo que ficou parado no chão. E como a drenagem já vive entupida, o retorno da sujeira vira parte do ciclo urbano. Só que o problema não para no chão. O ar também pesa. A Nigéria enfrenta níveis perigosos de poluição, com concentrações de partículas finas muito acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Parte disso vem da frota envelhecida. Parte vem das queimadas. E uma parcela significativa vem dos geradores movidos a diesel que funcionam noite e dia em bairros sem energia estável. É um ciclo vicioso. A cidade cresce, estrutura não acompanha, a sujeira volta e a saúde pública desaba. Número 8. Indonésia. Depois do caos urbano da Nigéria, a gente cruza o planeta e pousa no maior arquipélago do mundo. A Indonésia é um país de contrastes brutais. Praias paradisíacas de um lado e um dos cenários de sujeira mais alarmantes do Sudeste Asiático do outro. Aqui, o lixo não se esconde. Ele aparece. Ele queima,
boia, escorre e se espalha por onde passa. Em milhões de casas, não existe coleta pública. O que existe é a queima no quintal. Plástico, papel, resto de comida, isopor, borracha. Tudo junto, tudo no fogo. E essa fumaça tóxica que sobe no ar, arde a garganta e gruda na pele, virou parte do cheiro cotidiano em muitos bairros. Mas se o lixo não vira cinza, ele vira correnteza. Um dos casos mais extremos do mundo está aqui, o rio Citarum. Ele já foi considerado o mais poluído do planeta. Em vez de água, o que se vê é uma camada espessa de entulho que parece flutuar como um tapete. Sacolas, embalagens, espuma química, cor estranha na superfície. Em certos trechos, o rio parece vivo, mas é o lixo que se move. E boa parte dessa sujeira vem da indústria. Fábricas de papel, de plástico, de roupas, despejam resíduos direto nos cursos d'água, sem filtro, sem tratamento. E quem mora nas áreas mais pobres acaba usando esse mesmo rio para tudo: beber, lavar, cozinhar, tomar banho. Quando chove, esse caldo escuro invade as ruas e volta para dentro das casas. O céu também sofre. Além da fumaça das casas, incêndios florestais cobrem ilhas inteiras com uma névoa branca. Cancelam voos, fecham escolas, trancam famílias dentro de casa por semanas. A poluição aqui não escolhe lugar. Ela está no ar, no rio, no quintal e dentro da rotina. Número 9. Hungria. Depois de cruzar países onde o lixo toma conta das ruas e os rios viram caldo escuro, a gente chega num caso bem diferente. A Hungria entra nessa lista não por excesso de esgoto, nem por fumaça tóxica, nem por acúmulo de entulho. O que coloca o país aqui é outra coisa: a sujeira visual. Aquela sensação de descuido urbano que muita gente percebe logo que pisa na capital, Budapeste. Budapeste é linda. Tem pontes sobre o Danúbio, arquitetura grandiosa, banhos termais famosos e uma história que salta nos prédios. Mas também tem um problema crescente de manutenção. Nos últimos anos, a cidade começou a aparecer em rankings como uma das capitais mais sujas da Europa, segundo avaliações de turistas, comentários em sites de viagem e até dados de plataformas de opinião pública. E isso se reflete em detalhes: calçadas quebradas, lixeiras transbordando em áreas turísticas, prédios pichados, ruelas mal cuidadas. É aquele tipo de sujeira que não vira tragédia sanitária, mas vira incômodo. E quando você soma isso ao fato de que a cidade recebe milhões de visitantes por ano, qualquer descuido vira megafone. A Hungria não enfrenta o caos urbano de lugares como Dhaka ou Katmandu, mas também não consegue manter Budapeste à altura do turismo que recebe. E isso pesa. Pesa na imagem, pesa na experiência e acaba entrando em listas como essa. Número 10. China. Depois da Hungria, a gente chega a um caso curioso e contraditório: a China. Um país que, à primeira vista, não parece sujo. As ruas são limpas, as calçadas organizadas, o lixo quase não aparece. Mas a sujeira da China está em outro lugar. Ela está no ar. E mais ainda, no impacto global. A China é hoje o maior emissor de dióxido de carbono do planeta. Sozinha, responde por uma fatia imensa das emissões que aquecem a Terra. É o preço de décadas de industrialização acelerada, de fábricas sem pausa, de cidades que cresceram como nunca antes se viu. Relatórios internacionais, como os da ICAIR, colocam a China entre os países com níveis de partículas finas, muito acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas o que impressiona é justamente o contraste. A China, que mais polui o ar, também é uma das que mais avançaram na limpeza do solo. O país que já foi chamado de lixão do mundo, por importar toneladas de lixo de outros países, hoje lidera em usinas de incineração e sistemas de coleta urbana que funcionam com uma eficiência surpreendente para o tamanho do território. Só que enquanto as ruas ficam limpas, o céu continua carregado. Nos grandes polos industriais, uma névoa branca cobre tudo.
prédios somem. O sol desaparece. E em dias críticos, até aeroportos são fechados por causa da visibilidade. É o tipo de sujeira que não aparece numa fotografia, mas aparece no futuro. Bônus: Brasil. Para encerrar essa viagem, a gente volta para casa. O Brasil nem aparece entre os países mais poluídos do mundo quando o critério é o ar. No ranking mais recente da plataforma iCair, por exemplo, o país ficou lá atrás, por volta da posição 73, bem longe dos campeões em poluição. Mas quando o assunto é sujeira real, aquela que entope bueiro, escorre pelo quintal, desce para o rio, invade casa e depois volta pela torneira, aí o Brasil ganha destaque. A gente vive num país enorme, com cidades que cresceram rápido demais e sistemas de saneamento que ficaram no século passado. O resultado aparece todo dia: montanhas de lixo, esgoto a céu aberto, córregos pretos e água contaminada escorrendo direto para o mar. Talvez nenhum lugar represente isso melhor do que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. De longe, ela até parece um cartão postal. Mas é só chegar mais perto para ver a espuma, o lixo flutuando, o cheiro forte, os dutos despejando resíduos e até manchas de chorume. Estimativas apontam milhões de litros de chorume chegando ali diariamente. E com a maré, tudo que sai volta para a praia. E o problema se espalha. O rio Guandu, que abastece milhões de pessoas na região metropolitana, vive sob alerta constante. Denúncias de despejo ilegal, corpos encontrados, água com gosto estranho, uma mistura de criminalidade, poluição e abandono ambiental. Mas não é só no rio. Na Amazônia, igarapés viram lixeira. No Nordeste, canais urbanos viram esgoto. Em São Paulo, os rios Tietê e Pinheiros ainda são tratados como encanamentos gigantes. E o Brasil, apesar de não liderar os rankings da poluição do ar, lidera outra lista, a dos países que mais jogam sujeira no oceano. É esse contraste que pesa. Um país com potencial imenso, com natureza absurda, mas que ainda tropeça no básico. O Brasil não está aqui por ser o pior. Está aqui porque poderia ser exemplo. E ainda deixa a sujeira escorrer bem no quintal. E assim, a gente fecha nossa lista dos países mais sujos do mundo. Agora me conta, qual deles mais te chocou? Já conhecia essa realidade? Conta pra gente nos comentários. E se curtiu o vídeo, já sabe, se inscreve aqui no Belo Mundo, ativa o sino e até a próxima.